O incêndio do edifício Joelma em 1974 foi uma das maiores tragédias do Brasil. No acidente, 245 pessoas ficaram feridas e mais de 180 perderam a vida. O edifício Joelma era um dos mais modernos prédios de São Paulo em sua inauguração. Porém, um curto-circuito no sistema de ar-condicionado provocou um incêndio que faria vítimas e personagens da maldição do edifício Joelma. O cenário de horror que se desenhou com o incêndio assusta as pessoas até hoje. Além das pessoas que morreram asfixiadas, há também as que morreram carbonizadas, inclusive 13 vítimas que morreram carbonizadas no fosso do elevador e nunca foram identificadas. O cenário aterrorizante ficou mais dramático quando o desespero das pessoas presas no prédio atingiu seu auge. Enquanto as equipes de TV faziam a cobertura do incêndio, as pessoas se jogavam dos andares mais altos para fugir do fogo, uma fuga do calor e de fumaça num salto desesperado para a morte. Nos anos 70, uma garota americana chamada Donna ganha de sua mãe a boneca. Quando Donna foi para a faculdade e levou a boneca, não demorou muito para que acontecimentos sobrenaturais fossem presenciados. Segundo Donna e sua amiga, a boneca se movia de um lugar ao outro durante a noite sozinha. Donna também afirmou que a boneca movia objetos dentro do dormitório. Sua companheira de quarto confirmou a história, acrescentando o sumiço de facas e garfos existentes no local. Uma noite, Donna chegou ao quarto e viu a boneca sentada em sua cama e viu suas mãos de pano sujas de sangue. Logo o caso toma proporção e o casal Lorraine e Eddie Wayne, famosos caçadores do sobrenatural da época, fosse procurado. Ao conhecer a boneca, o casal convence Donna a se desfazer do brinquedo, pois sentiram nela uma presença demoníaca. Donna concorda em ceder a boneca aos Warrens. O Eddie Warren conta que durante a viagem de volta para casa com a boneca, Annabelle foi em tormento. Desde os problemas misteriosos no carro até o quase acidente fatal, ele conta uma longa e difícil viagem. A boneca fica guardada em uma caixa de madeira com vidro no museu dos Warren. Desde então, fechada em 2011, a escola reformatória do Dozier, na Flórida, tem passado assustador. A escola Dozier funcionou por mais de 100 anos e foi fechada em 2011. Sua história é um passado de abusos com revelações apavorantes. Alvo de muitas críticas e acusações, seu histórico de ameaças aos internos era conhecido e relatado durante décadas. Na teoria, a escola Dozier era um reformatório. Na prática, tornou-se um lugar de tortura e sofrimento. Agressões e torturas físicas e psicológicas eram parte da rotina. Havia sangue nas paredes dos cômodos e tudo parecia um grande filme de terror, mas, desta vez, era uma história de terror real. Apesar da rotina intensa de violência, a escola mantinha seus jardins maravilhosamente bem cuidados, uma grande contradição com o interior brutal da instituição. Novas revelações foram feitas na área dos prédios para saber que tipo de maldades mais poderiam ter sido cometidos no local. Uma antropóloga forense da Universidade da Flórida aceitou a difícil missão de encontrar os túmulos das dezenas de crianças mortas na escola Dozier, todas mortas em circunstâncias misteriosas e não esclarecidas. A jovem Anneliese Michel nasceu em 1952 na Alemanha. Católica fervorosa, nasceu em um lar bastante religioso. A proximidade de seus pais com a comunidade cristã fazia com que o padre de sua paróquia fosse frequentador de sua casa. Essa proximidade seria decisiva para a realização do exorcismo de Anneliese Michel. Nos tempos de faculdade, a jovem passou a ter alucinações com imagens de demônios e outros seres sobrenaturais. Após entrar em uma espécie de transe, sintomas como convulsões e desmaios eram cada vez mais comuns. Segundo os relatos de Anneliese, tinha alguns surtos psicóticos e começou a ser tratada com remédios e psicólogos. Seu caso foi ficando cada vez mais grave e ela teve que abandonar a faculdade e voltar para sua casa. Sua família passou a cuidar dela enquanto seu corpo definhava e os sintomas pioravam. Situações bizarras como arranhar a parede com as unhas e comer baratas eram algumas delas. Logo, o tratamento médico foi abandonado e o caso passou a ser tratado, a despeito da opinião do Vaticano, como possessão. Anneliese passou a ser vítima de seus demônios a cada nova sessão de exorcismo. Suas forças foram se esvaindo, enquanto todos tentavam, através de oração e sessões de exorcismo, salvá-la. Os demônios foram consumindo sua alma e também seu corpo físico. As sessões foram gravadas em áudio e tornaram público o sofrimento da pobre garota que não resistiu a tanto sofrimento e acabou morrendo de desidratação e desnutrição. Seu caso foi parar nos cinemas com o filme Exorcismo de Emily Rose.
Bill Ramsey foi criado na cidade de Exeter, litoral do sul da Inglaterra. Logo em sua infância, foi surpreendido por estranhos acontecimentos. Bill era tomado por um sentimento de raiva e sentia seu corpo ganhar uma força inesperada. Ainda criança, quando tinha os surtos de raiva, chegou a danificar as árvores com as mãos e cercas de arames com os dentes. Segundo os relatos do caso, Bill Ramsey, apesar de atormentado com esses acontecimentos, conseguiu crescer e formar uma família, levando uma vida próxima do normal. Durante sua vida adulta, Bill teve que conviver com pesadelos, mudança de humor e ataques de raiva cada vez mais inexplicáveis. Segundo os relatos, Ramsey apresentava durante a mudança de comportamento força fora do comum, as mãos em forma de garra, além de rosnar e mostrar os dentes como um animal furioso. Quando os Warrens, especialistas em histórias de terror reais, cuidaram do caso, ouviram os relatos de pessoas que achavam que Ramsey era possuído por um demônio que se manifestava em formato de lobo. O casal então decide chamar Bill Ramsey para onde o bispo Robert Cannon poderia realizar o exorcismo.